Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui compartilhando com os companheiros essa comemoração dos 6 anos de fundação dessa casa. 7 anos, é. Que bom, ó, viu? É para saber se vocês estão aqui. Coisa boa. Bem, queridos amigos, não somos palestrantes, somos trabalhadores, como bem falou o nosso companheiro. Com certeza na espiritualidade, quando programamos o nosso retorno necessário, nós suplicamos por esse trabalho, que é um trabalho redentor. Então, todos nós que trabalhamos na doutrina espírita, somos os grandes necessitados. E nós apenas compartilhamos. Compartilhamos porque nós não estamos aqui para ensinar ninguém. Nós somos aprendizes do Mestre. Né? Então, nós estamos para compartilhar reflexões. E esse tema da noite é um tema assim, bastante amplo, profundo, mas vamos tentar simplificá-lo para que facilite, né, as nossas reflexões e que ele possa ficar gravadinho nos nossos corações, para que quando a gente enfrente lá na nossa vida, na nossa caminhada, essas dores, né, a gente não fique naquela, oh Pai, por que eu? Oh Deus, por que comigo? Né? Porque a gente acha que todas as dores podem acontecer com os outros. Mas quando é com a gente pergunta, poxa, comigo, mas eu não faço mal a ninguém. Por que comigo? Né? Então a doutrina espírita, com esse vasto esclarecimento que ela nos dá, essa orientação maravilhosa que nós precisamos e devemos nos debruçar nessas orientações que a espiritualidade nos dá para alimentar as nossas almas, para que essas dores da alma sejam amenizadas. Mas, obviamente, que só deixaremos de tê-la o momento que nos libertarmos totalmente das nossas ignorâncias, das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Então, partindo do princípio que Deus é soberanamente justo e bom, soberanamente justo e bom, significa que não há uma fagulha de injustiça e não há uma fagulha de maldade. Ele é o ser que nos deu a vida. É Ele que criou tudo o que existe em nossa volta. Então, se diz que a criatura é o reflexo do Criador. Então, significa que em nós há essa perfeição também. Então, nós somos essa fagulha divina. E nós temos em nós essa consciência divina. Nós fomos criados perfectíveis. Então, nós fomos criados para atingir a perfeição. E nós estamos nesse caminhar, que é longo. Porém, é uma caminhada nossa, individual, de cada um de nós. Os meus passos não serão iguais aos dos meus filhos, ou dos meus pais, ou do meu marido, ou daqueles que compartilham a vida comigo. Os meus passos são meus. Aonde compartilhamos com os outros. Significa o quê? Que alguns de nós andamos mais rápido, alguns outros de nós andamos mais devagar, porém todos estamos indo no mesmo objetivo. Todos estamos indo para essa luz, para essa perfeição, para atingir a nossa libertação. Então, quando nos diz que fora da caridade não há salvação, ele também nos diz que fora do amor não há libertação. Libertação do quê? Eu vou me libertar, eu não sou escravo, não estou amarrado a nada. Que tanto falam, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Né? Se a gente não está preso, não está nada disso. Entre aspas, né? Porque preso nós estamos ainda nessas imperfeições, que ainda não nos permitem os voos mais altos. Estes voos que nós almejamos, porque quem de nós não almeja a felicidade
felicidade e a paz. É inerente ao ser humano. Todo mundo quer felicidade. Só que nós estamos ainda em um mundo que, como o nosso companheiro ali acabou de falar, nós estamos num mundo de provas e expiações, e aí a gente diz, então nós ainda estamos num mundo de dor, então eu tenho que sofrer mesmo, né? Então eu tenho que espiar, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por tudo isso. Depende de que maneira a gente veja. O sofrimento, ele não foi feito, quer dizer, nós não fomos criados, para sofrer. Porque se nós fomos criados por um pai misericordioso e bom, como é que um pai e uma mãe vai querer que um filho sofra? Nós que somos imperfeitos, fazemos de tudo para que os nossos filhos não venham a sofrer, não é mesmo? E somos seres imperfeitos. Agora imaginemos Deus. Gente, como é que a gente pode pensar que Deus nos criou para que nós venhamos a sofrer? Ele não nos criou para o sofrimento. Tá, mas então por que a gente sofre tanto? Gente, tem criancinha inocente sofrendo as dores da matéria, as dores do abandono, as dores da miséria, da fome, mas que Deus é esse que permite um inocente passar por essas situações, por doenças, por, enfim, inúmeras coisas. Porque Deus não nos vê agora. Deus nos vê como seremos amanhã. E Ele sabe perfeitamente que tudo que nós estamos vivendo agora é resultado de nós mesmos. Porque quando nós atingimos a razão, aquele princípio inteligente, lembra lá quando a gente estuda no estudo sistematizado, o princípio inteligente, quando nos diz que fomos criados simples e ignorantes, e ele vai nos dizer na questão 541 que nós somos lá, o Espírito inicia a sua trajetória no átomo e vai culminar no arcanjo, mas ele vai nos dizer ali que ali inicia o caminho do princípio inteligente, que ele vai passar por todas aquelas experiências mineral, vegetal, animal, até atingir o nominal. Lembra no grupo de estudo que o nosso companheiro Altamiro coordena? Então, quando a gente chega ali, né, que diz assim, agora, quando ele inicia a sua trajetória no mundo nominal, ele adquiriu a razão e o livre-arbítrio. Então, no momento em que nós concluímos e podemos dizer que o espírito está formado, ali iniciamos a trajetória no reino nominal, nós adquirimos, conquistamos a razão e o livre-arbítrio. Isso significa que todas as escolhas que fizermos são responsabilidade nossa, porque nós já temos a razão, nós já temos a inteligência formada, não desenvolvida ainda, formada. Ela irá se desenvolver à medida que formos evoluindo. Então significa o quê? A dor e o sofrimento que ainda somos suscetíveis a passar por elas, elas são nada mais do que consequências dos nossos próprios atos. E como nós todos estamos envolvidos e submersos nas leis naturais, e a lei natural de ação e reação, ninguém, absolutamente ninguém está livre dela. A lei de ação e reação, ela faz parte das nossas vidas. Faz parte da justiça divina. Tudo aquilo que fizermos, seremos responsáveis. Somos livres para semear. Podemos fazer o que quisermos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, dizia Paulo. Então, eu posso fazer o que eu quiser, mas a colheita, o resultado, inevitavelmente, eu terei que responder, viver dele. E nós hoje, queridos amigos, a nossa existência hoje, como é seu nome? Como? Juraci. Hoje é a sua existência de Juraci. A tua existência de? Rosemary. Hoje é a existência da Rosemary, hoje é a existência da Juraci, hoje é a existência do Marcelo, hoje é a existência da
Rosana, hoje a Juraci é o resultado de todas as suas existências anteriores. A Rosemary igual, o Marcelo igual, eu e todos nós. A nossa existência hoje, que nós estamos vivendo, nada mais é do que o resultado do que nós vivemos anteriormente, até o momento. E o nosso futuro irá depender da existência de agora. De como nós estivermos enfrentando, encarando as situações. Olha, nós não estamos falando assim de situações. Nós estamos falando da vida. Da nossa vida cotidiana. Da nossa vida diária. Porque às vezes as pessoas acham assim que as vidas têm que ser deslumbrantes. Sabe? De estrela de cinema. Essa é vida. Né? Porque a vida é de dona de casa. A vida de um trabalhador. Não, isso não é vida. Isso é bagagem. Isso é carregar uma existência. Não. É uma grande vida. E não comparemos as nossas existências com os padrões humanos. Comparemos a nossa existência com o padrão do Cristo. O dono do mundo, que quando foi nascer, não havia lugar para ele nascer. O dono do mundo, podemos dizer. Aquele, o co-criador do planeta. Quando ele decide retornar para trazermos a mensagem, ele não tinha um teto para nascer. Era filho de um simples carpinteiro artesão, mas de almas nobres, como foram Maria e José. Ali ele já nos mostrou que para ser uma grande alma, não precisa ter o estrelato da vida, e sim na simplicidade da vida. Então, muitas das vezes a gente se queixa, né? Oh, que vida dura, eu trabalho, todo dia tenho que pegar ônibus, ou tenho que andar de bicicleta, ou tenho que andar a pé, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque não dá. Pois é. É o que necessitamos para viver. O que precisamos para viver. Ai, não, mas o meu corpo é enfermo. Ai, minha filha tem dor disso, tem dor do outro, tem isso, tem outro. Quando vê aquele monte de dor, né? Pois é, o Marcelo acabou de ler ali essa mensagem maravilhosa de Emmanuel, e conforme o nosso companheiro aí também nos disse, não temos doenças. Não temos doenças, né? Nós que somos doentes. E elas são a repercussão de nós mesmos, conforme até o Marcelo comentou. Então, às vezes a gente acha que as doenças são castigos de Deus, que a miséria é castigo de Deus, que o esforço é castigo de Deus, que tudo é castigo de Deus. Mas como que Deus vai castigar? Se Deus é amor, é perfeito. Aí a gente se acomoda nessa frase que veio lá de alguns séculos passados, que a gente quer terceirizar a culpa, né? A gente não quer assumir a culpa, então é castigo de Deus. Então se é castigo de Deus, então tudo bem. Então vou baixar a cabeça e vou lá. E vou seguir sofrendo. Não. Deus não quer que eu sofra. Deus quer que através das dificuldades que eu tenha que enfrentar, dos desafios que eu tenha que enfrentar, eu venha a crescer. Inclusive, ele vai nos dizer, planeta de provas e expiações. Nós colocaríamos planeta de aprimoramento. Que através das provas e expiações, nós iremos nos aprimorar. Então, a gente muitas das vezes vê assim, ai, mas o planeta está tão conturbado, gente, é tanta atrocidade, é tanto isso, é tanto outro. Não, para um pouquinho, vamos olhar para trás. Nós já superamos tantas coisas. O nosso planeta está maravilhoso. Mas quem está doente somos nós, as dores da alma. São as nossas almas que ainda estão enfermas. E Jesus veio
Só que a gente acha que a medicina do Cristo parece tão fraquinha, né? Aí a gente vai lá no seu Otamiro, ele manda assim, minha filha, tenha paciência. Poxa, mas paciência, é tão difícil, né? Minha filha, tenha fé, ore. Ai, não, mas eu queria uma coisa mais forte. Orar, sim, eu peço, não. Por quê? Nós estamos, inclusive, denominando-nos a geração do analgésico. Porque para todas as dores que nós queremos, nós vamos ali na esquina da farmácia e nós temos analgésica, bem rápido. Que se nós vamos ver na história do planeta, 100 anos atrás, 200 anos atrás, gente, acho que nem penicilina a gente tinha. Não tinha aspirina. Né? Não havia. As criaturas morriam de dor de cabeça, morriam de uma amidalite. Hoje em dia a gente tem uma dorzinha de garganta, vai na farmácia. Então a gente acha assim que essas mesmas dores no corpo, que a gente vai na farmácia e toma um medicamento e soluciona, a gente vai na casa espírita e vão dar uma receita milagrosa. E a gente vai solucionar o problema do emprego, o problema do relacionamento, o problema disso, o problema do outro, que a casa espírita vai solucionar tudo. E se a casa espírita não soluciona, a gente vai dizer assim, aquela casa espírita é fraca, querido. Não dá, né? Já fui lá, já escutei aquelas palestras, já tomei não sei quantos passes, mas não solucionou o meu problema. As espíritas não solucionam o problema de ninguém. Religião nenhuma soluciona o problema de ninguém. A casa espírita nos mostra o caminho. Todas as religiões, elas são orientadoras, então são milagrosas. Porque aí nós voltamos àquela postura do filho mimado, que quer que alguém solucione para ele. E na verdade, o Cristo veio nos mostrar como seguir o seu caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não veio com varinhas mágicas e solucionou o problema de todo mundo. Não. Ele fez com que cada um daqueles aos quais ele encontrou o seu caminho levantasse com as próprias pernas e seguisse o seu caminho. Como ele disse a Lázaro. Lázaro, que as irmãs foram lá dizer que o irmão havia morto, que já fazia 2 dias, que havia sido enterrado, e ele sabia que Lázaro não havia morto. E aquele momento nos traz uma lição muito grande. Quando ele mexe a pedra, né, daquele túmulo, né, e diz, Lázaro, levanta-te e anda. Essa passagem tem grande significado para nós. Porque ela nos mostra quando nós estamos mortos para a vida. E quando nós entendemos a mensagem do Cristo, é quando nós vamos conseguir ouvir e nos dizer, Rosilene, Rosemary, levanta-te e anda. E ele vai dizer para a nossa companheira, Juraci, o que queres que eu faça? Mas ele não vai lá no nosso companheiro e diz, meu filho, fica tranquilo, viu? Amanhã tu vai no banco, teu cartão de crédito vai estar com uma conta assim, com 6 zeros. Não, ele não vai dizer isso. Mas ele vai te dar as intuições do que tu podes fazer para solucionar, através do teu esforço, do teu trabalho, as dificuldades que estás enfrentando, porque o mérito tem que ser teu. E a criatura fica lá, né? Mas eu vou lá na casa espírita, quem sabe eles me dizem até o número que eu posso colocar lá na Mega Sena, né, para mim ganhar lá, é ótimo. Não. Porque os meus problemas são financeiros. E quem sabe algum espírito venha me trazer. E já pensamos por que as nossas dificuldades são financeiras? Que tanta aflição nos traz? Porque justamente nós ainda não amadurecemos e não entendemos a maneira como administrar e como trabalhar essa nossa parte. A gente quer a vida do outro. A gente não aceita a nossa vida como é. Isso nos causa dor. E Deus não vai vir assim, mandar 2 anjos assim, sabe? E solucionar. Não, mas Ele vai enviar os benfeitores a nos intuir.
E a intuição vai dizer, meu filho, trabalha um pouco mais. Meu filho, estuda um pouco mais. Se tu estudares, vais conseguir o trabalho que necessitas. Ou se trabalhares aqui, vais conseguir suprir essa necessidade. Então, a dor, ela ainda é o resultado das nossas imperfeições, das nossas limitações. Então, a gente ouve, a gente vê os espíritos dizer, quanto mais inferior o espírito, mais dor e sofrimento ele vem a sentir. Quanto mais evoluído, significa mais amadurecido, mais aprimorado, menos dor e sofrimento ele vai ter. Mas não que Deus nos imponha dores. Deus nos oportuniza. Nos dá as oportunidades redentoras. Gente, e é muito dolorido quando a gente quer superar uma imperfeição em nós. Dói. É difícil. Quando o orgulho toma conta ainda de mim e eu preciso ser humilde. Como dói. Ou quando eu preciso ser tolerante e eu não consigo. Dói. Quando eu preciso ser compreensiva e tá difícil. Dói. Mas acontece que a cada nova experiência a gente vai desenvolvendo essa virtude. E de repente a gente se torna essa pessoa compreensiva, tolerante, paciente, de maneira natural. Aí não dói mais. Aí a gente vai viver a vida entendendo o real sentido que ela tem para nós. Essa oportunidade de aprimorar o nosso ser, de desenvolver virtudes e apagar sombras. E nos desvencilhar das imperfeições. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí a criatura vai lá e pensa, tá, então tem que ser pobre, miserável, né, para entrar no céu. Não, não é. Existem almas muito nobres que vivem na opulência, como espíritos ainda muito orgulhosos que vivem na miséria. Quando Jesus nos diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino do céu, é quando nós nos tornemos pobres de orgulho, de vaidade, de todas as imperfeições. Quando nos tornemos ricos de virtudes. Aí, nós teremos o reino do céu. Dizer, então tem o reino do céu lá em cima, assim, bonito, né? O nosso lar, daqueles assim, maravilhosos, que a gente sabe o nosso lar, todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Ele já está com superpopulação, Marcelo, porque todo mundo quer ir para o nosso lar. Mas, enfim, tem umas colônias assim maravilhosas. Mas esse céu, ele vai estar dentro de nós. Significa essa plenitude, essa luminosidade. Ela não está num lugar delimitado, ela está em nós. Os templos, que tanto procuramos templos para orar, mas estaremos realmente com Deus no momento que construamos os nossos templos interiores, conquistando uma fé verdadeira, que quando a dor bata em minha vida, em minha porta, em meu lar, eu tenho a resignação, a fé, a confiança, que Maria algum dia enviou a mensagem para Chico. Quando Chico estava muito triste, muito triste. E ele estava assim bem desanimado, chorando. Aí orou e pediu para Maria uma inspiração e veio até ele, Celina, que é a porta-voz de Maria. Disse, que ouve, meu filho? Diz, envie essa mensagem para a benzinha Maria. Eu estou muito sofrido. Meu coração dói.
E ela imediatamente foi, em segundos voltou e trouxe um papelzinho e disse: Mãe Maria, envia para o senhor essa mensagem. E ele abre, pensando que havia uma mensagem enorme, né? Diz: meu filho, tudo passa. Os momentos felizes passam. Os momentos tristes também passam. Mas, agora completando, se cada um de nós consegue construir dentro de si o templo da vida, com essa fé, essa confiança e essa esperança de que tudo passa, nós entenderemos que nós somos muito amados, que a nossa vida é a melhor vida que poderíamos ter, que tudo que temos é o que realmente merecemos, é o que necessitamos para evoluir, para aprimorar. Então, depende de cada um de nós aumentar essa dor ou aplacá-la. Mas ter a confiança de que Deus não nos criou para sofrer. Deus nos criou para sermos felizes. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade que a casa nos proporcionou, desejando que esse tema tão profundo a gente tratou de fazer com palavras mais singelas, para que todos nós possamos assim nos envolver no real sentido da vida, que é nos amar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e não permitir que a dor se torne a bússola da nossa vida, que a dor apenas seja um aprendizado para crescer, para fortalecer as nossas almas e corações. Muito obrigada a todos, muito obrigada, meu irmão. Uma boa noite, queridos amigos. Que Deus, muita paz, que Deus assim nos abençoe.